Pátio Oliveira está perguntando, quantos 4Ls vão investir na base? Quando? Quanto? Tá perguntando. Quanto? Não, quando também é uma boa pergunta. Não, pelo seguinte, eles estão tentando, né? O Atlético, já nessa gestão do Sérgio Coelho aí, dos 4Ls, eles tentaram mexer na ideia da base, porque a base anterior do Atlético foi uma ideia que foi trazida pelo Sérgio Sete Câmara na época de contratar jogadores praticamente prontos. Isso. Já jogador sub-17, sub-20, e aí investindo, inclusive. Sim. O Palmeiras tem essa prática. Só que é 13 e... É 11 e 13. O Palmeiras investe em 11 e 13. Exatamente. O Atlético foi tentar ali pegar menino já praticamente pronto. E a ideia dessa nova diretoria é que você tem que pegar o menino lá atrás. Lá atrás, Tanto 11 o Atlético 13. começou agora já ter categorias mais... A partir desse ano de 2023, já tem categorias sub-8 para sub-9 ali. Até não pode ter, né? Assim, Eles não podem morar no CT. eles não podem morar porque quase tem a uma questão... escolinha. É uma escolinha. É uma escolinha. Inclusive, há isso. uma dificuldade em Minas, e eles reclamam bastante, porque em outros locais, aqui, por exemplo, o Ministério Público fica mais em cima. E aqui, por exemplo, a pandemia, ela também fechou muito mais, os campeonatos pararam mais. E nesse período aí, os times mineiros perderam muitos jogadores, porque os meninos iam para outros lugares. Isso. E aqui, por exemplo, tem muito menino de Belo Horizonte que acaba indo para outros lugares, porque aqui você não pode dar... o cara é do interior, não pode morar aqui, muito no jovem, então acaba que o Flamengo leva, o Palmeiras leva, então há uma dificuldade. Agora, você ia falar alguma coisa? Não, só completando isso, o Ricardo Drubs, que ontem comentou a respeito dessa situação de base, e ele falou, por exemplo, o Palmeiras, quando ele vê uma joia de 11 anos, Sim. ele busca essa joia para ele e aluga uma casa para os pais irem lá para São Paulo e morarem e se dedicarem ao filho. Então, assim, é um alto investimento. Por isso que o Palmeiras está colhendo tudo que está Por colhendo. isso que o Palmeiras chega em todas as finais de todos os Exatamente. campeonatos de base É do referência Brasil. hoje. E o Palmeiras e Flamengo. E o Palmeiras, há um certo tempo, era fraco na base. Não E tinha copinha. Não tinha Não nada. tinha copinha, não tinha mundial. Era muito fraco. E o Atlético ainda tem muita carência. Eles sabem disso, né? O Galo... Qual que é o último grande nome do Galo? Eu acho que o último grande nome do Atlético... Gemerson, talvez. É o Gemerson. O Bremer também, hoje está brilhando, né? O Bremer. Ficou pouco Bernardo, tempo. E o mais Bernard foi a grande negociação do Atlético, mas já faz tempo, né? Que foi desde jovem até mais de o 10 anos. O Mais muito Bremer, tempo. por exemplo, era do São Paulo e foi contratado nessa leva aí de... Ele era sub-17, veio pra cá com 16 Exatamente. anos e estourou com Foi 19. dessa ideia aí. Foi Essa dessa ideia aí. Agora o Atlético está com uma nova ideia, mas segundo eles precisa de um tempo. E no Galo já se fala em 2015, o sub-15 do Galo, até o 17, já podem surgir algumas... O Izep, muito bom jogador, né? Esse aí é um menino que, lógico, tem que ter todo cuidado, mas é um menino que... Tem 16, né? O cara tem 21 gols na temporada. Mas já. olha só, tem muita gente já participando. O Thiago fala assim, ó, porra, você pode explicar por que a multa do Matheus e Zep, então, é de só 24 milhões? Porque quando você quer aumentar a multa, você tem que aumentar o salário. Tem que aumentar o salário. Ele teve um aumento agora recente, o contrato dele hoje era até 2025, passou para 2026, junho de 26, e a multa, que antes era bem mais baixa, hoje é de 24 milhões para o mercado interno. O que isso significa? Que o salário dele deve girar em torno de 12 mil reais, que é o valor do salário multiplicado por 2.000 vezes. Então, 12 mil multiplicado por 12 vezes daria 24 milhões de reais. 12 mil vezes. É isso. É por isso que hoje é isso. Se o Atlético vier a fazer uma nova renovação com ele a partir do próximo ano, de julho do ano que vem, aí tem que aumentar de novo o salário dele e para aumentar... Mas quando o menino faz um gol desse, o time tem que ir rápido, esperto, porque senão pode perder. Daqui a pouco né? acontece igual o Vitor Roque. Tem que ser esperto, E outra coisa aqui, o Wesley, eu não sei se esses números que o Wesley traz aqui são corretos, mas enfim, obrigado, Wesley tá sempre com a gente, valeu demais. Ele falou assim, olha, o orçamento do Flamengo para base em 2024 é de 50 milhões de reais. O Atlético planeja investir 40 milhões de reais no futebol profissional, de investimento, de novas contratações. É isso aí. Ou seja, você vê É muito difícil. a discrepância, discrepância. né, que já acontece no profissional, né? O Flamengo hoje com um orçamento que beira
bilhão. É. O Flamengo hoje está entre os 30 clubes mais ricos do mundo. Há uma diferença muito grande. O Atlético e o Cruzeiro lutam num patamar muito abaixo. E esses valores também podem se refletir também no Palmeiras. O Palmeiras também tem um alto investimento na Muito base, que é alto. assim, coisa absurda. Agora, o Atlético, por exemplo, ele quer entrar, porque não é só a questão do investimento. Você precisa ter o nome. Porque tem muitos times que apareceu o menino do Santos. Então tem um nome, né? Santos. Opa, Santos do Neymar. Santos. Não, então é a diferente. água do Santos, que lá sempre O aparece. Atlético, por exemplo, já há algum tempo tinha poucos jogadores na sub-20, sub-17. Agora começou a ter um pouco mais jogadores, né? E eles comemorando isso, a diretoria. Porque se você não tem nem jogador em seleção, você tem que ter jogador selecionado. Pelo menos para a seleção, para ele aparecer. E aí você começa a ter... O time precisa, aos poucos, isso não é de um dia para o outro, mas ao longo do tempo, entrar nesse aí, como o Palmeiras fez. Porque o Palmeiras era um time que não tinha a base do Palmeiras era fraca. E hoje todo mundo cita a base do Palmeiras. O Galo precisa entrar nesse espiral aí, entendeu? Algo que acontecia antigamente com o Vitória da Bahia. Eu não sei se vocês vão lembrar, no início da década de 90, que falava assim, é do Vitória. Vai dar bom. Vai dar bom isso aí. Porque é do Vitória. Tem lá o Dida, Alex Alves, Paulo Isidoro, Isidoro. E os meninos... Vampeta, por aí vai. E é uma situação, como o Vitória revelava e dava chance, era melhor o menino ir pro Vitória. Porque se você vai um timaço, é muito difícil entrar, né? Verdade. No time agora, Flamengo... Palmeiras até hoje põe mais meninos. Flamengo põe um ou outro. Mas assim, há uma dificuldade. O Atlético, por exemplo... A gente vê muito pouco menino ter chance, né? Não é só o Galo campeão de 21 ali, que era um time muito bom, mas a ideia praticamente não tinha menino. Tinha Caleb, tinha um ou outro ali, você pode citar nos dedos. Agora tem um Rubens, tem um ou outro. E precisa ter, inclusive é uma das ideias, né, da SAF do Galo, de ter um percentual de número de jogador da base do profissional. Mas para você ter, tem que ter jogador de qualidade, porque o sub-20 do Galo hoje, você olha, não tem muita gente. Não adianta querer se você não se planejar para ter.